Atenção, no decorrer do vídeo você vai perceber que ele tem duas energias, claro, porque a bateria da câmera acabou e eu não vi, então tive que gravar mais de uma vez, por isso misto de intensidades. Dito isso, aproveitem. Querer falar pra você aqui o que é certo ou errado seria uma audácia absurda da minha parte. Até porque o conceito certo e errado, ele é extremamente ligado à cultura, tempo e comportamento do lugar onde se interpreta o que é certo e errado. Exemplo disso é a pessoa que mora na cidade e a pessoa que mora numa tribo indígena. E os costumes, as roupas, os gostos, os sabores, os materiais são diferentes. E na perspectiva de um, o que o outro está fazendo pode soar errado. E na perspectiva do outro, né, vice-versa. O certo e errado, ele é algo a ser questionado, visto e interpretado de acordo com o contexto que você está inserido. Mas, se você, assim como eu, é cristão e acredita que o que tem aqui é verdade e são palavras de vida, e se você é cristão como eu digo pessoa que crê em Jesus. Porque o cristianismo, ele é um movimento plural. E tão plural que, se você olhar desde a história de quando o cristianismo foi instituído como uma religião, ele é ramificado e diverso. Desde as interpretações que os discípulos tinham e tiveram a respeito de Jesus, até o surgimento das primeiras comunidades, aonde elas vão brotar, como elas vão brotar, o contexto que elas vão brotar. E hoje, dando um salto de 2000 anos, a gente vê aí presbiterianos, batistas, assembleianos, anglicanos, reptilianos, ortodoxos, orientais, católicos, reformados, carismáticos. Enfim, são milhares, mais de 3.000 ramificações de cristianismos que acontecem de acordo com as leituras do Evangelho e a leitura da Bíblia, né? A Torá e os livros que constituem a Bíblia. Então, a gente consegue entender que existe uma pluralidade absurda, gigantesca nesse movimento chamado cristianismo. Mas, entre esses cristianismos todos, tem uma coisa que deve prevalecer, que é o amor. Óbvio, isso é fato. E o amor de se saber amado pelo Pai, e em se saber amado pelo Pai, botar isso aqui em prática, que é o que eu vou ler agora. Por isso pegue a sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Qual religião é a certa? A religião pura e imaculada diante de Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem as manchas do mundo, ou manter-se longe da corrupção do mundo. Olha como existe um norte pra gente. A fé em Cristo, ela não é uma fé que se agarra em algo para mim, que termina em mim, que acaba aqui. Mas ela é a extensão. Afinal, todos nós, como seres humanos, nós éramos esses peregrinos, esses que viviam sem norte, sem uma terra, sem o senso de pertencimento real, sem o encontro com uma verdade, com uma nacionalidade, com um sentimento de que existe uma família. Até que a revelação de Jesus aparece como Deus falando para nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos uma grande fraternidade espiritual em movimento por conta daquilo que o nosso grande irmão, que é Jesus, trouxe, falou, fez e se entregou e ressuscitou. Isso tudo nos dá a entender diretamente que a gente está na Terra para que a nossa fé seja posta em prática. E que a praxis que oriente a nossa fé seja essa, em favor dos desfavorecidos, em favor desses que são os pequenos. E a gente precisa hoje, no nosso tempo, perceber quem são esses. Porque dentro da nossa profissão de fé, a religião real é essa daqui, é cuidar de gente. E manter-se sem as manchas do mundo. E esse mundo aqui eu acho muito legal, porque dá pra fazer um vídeo só falando sobre isso. Mundo e mundos. A palavra mundo no Evangelho, no Novo Testamento, ela tem algumas conotações. Ela tem a conotação de cosmos, que é a terra, o chão, o solo, que é o mundo, o planeta. E tem o mundo, que é o que o texto está indicando aqui, que é um mundo sistema criado, o sistema do homem, um sistema que ele funciona na cobiça, na ganância e no desejo.
E esse sistema aqui, é esse mundo que está falando, manter-se sem essas manchas. Por quê? São as manchas do mundo que nos fazem não cuidar do órfão e da viúva, que nos fazem olhar para o outro e achar que o distintivo social dela, para mim, faz com que eu me veja diferente das outras pessoas, faz com que a gente olhe para os outros de cima para baixo, faz com que a gente olhe para alguns e atribua poder pelo tanto de dinheiro que eles aparentam ter, e outros a gente atribua fraqueza por conta da falta de dinheiro que eles aparentam ter. Então, essa é a parada do evangelho. E mapeando essas pessoas, a gente cuidar e se colocar em favor delas, contra as manchas desse mundo que ele está falando o texto aqui. Mas eu quero atentar com você na primeira parte do versículo. Cara, a verdadeira religião, você é cristão, então a verdadeira religião para você é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Tem muita gente sofrendo. Tem muitos órfãos e viúvas literais. Tem muitos estrangeiros literais aonde a gente vive. São pessoas que estão vivendo essa condição. E aí a gente faz o quê? A gente estende uma cultura de moral que essas pessoas têm que praticar alguma coisa para receber algo em troca de Deus? Ou a gente é misericordioso de verdade? Ou a gente realmente acolhe e ministra graça para essas pessoas, né? A gente precisa se questionar isso, porque senão o nosso cristianismo ele é só mais uma reverberação moral de um padrão de comportamento que a gente acha que adquirindo a gente herda o céu do Evangelho de Jesus. Tem a ver com essa prática, com esse acolhimento no coração da verdade de que Deus nos acolheu no seu coração, né? Um exemplo disso dentro aqui do Evangelho é a leitura de João 4, quando Jesus se encontra com a samaritana. E o texto vai narrar que ele diz que ele precisava passar por lá. Então, tipo assim, cara, eu preciso entrar lá, eu preciso caminhar por aquele território. E os discípulos ficam assim, cara, você tá de sacanagem, né? Você vai entrar num lugar onde o nosso povo não se dá com aquele povo. Pô, os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aí, quando você vai puxar um pouquinho na história, você vai ver que é por conta de uma guerra social, política e religiosa absurda. Resumindo a história, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte e o reino do sul, né? Ao norte ficava a Samaria, que é a terra dos samaritanos, e Judá ao sul. Então, fica imaginando que ali começou uma tensão política por território. E dentro dessa tensão política, uma tensão social. A leitura feita da Torá era de um jeito e para o outro reino era de outro. E aconteceu que os samaritanos começaram a se mesclar, coisa que para os judeus não era limpo, não era puro, não era certo. E em não ser certo, esses caras não estão com a gente. Eles tornaram a nossa raça impura. Ali começaram as rixas. Os de Judá destruíram o templo dos samaritanos. Aí começou uma rixa religiosa, rixa política, briga por interpretação. Não, você interpreta certo a Torá, você interpreta errado. E aí quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver que a mulher fala assim para Jesus: tá, Jesus, mas os nossos antepassados, eles adoravam no Monte Gerizim. E vocês dizem que o templo tem que ser adorado em Jerusalém. E aí Jesus fala para ela: não, tá chegando a hora onde os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito e verdade. O que é isso? Espírito e verdade é esses que adoram do coração, que não são presos aos dogmas e à tradição religiosa propriamente dita, a letra pela letra, mas que sabem que Deus ele busca os adoradores de espírito e verdade. Ou seja, aqueles que não atribuem ao outro maior valor ou menor valor pelo que têm ou pelo que deixam de ter, mas se encontram todos numa grande família. E aí eu fecho esse vídeo com Gálatas 3:28, ali onde Paulo vai falar que agora aqueles que estão em Cristo, e por estarmos em Cristo e por termos sido batizados, e a palavra batismo ali, imergidos em Cristo, não existe mais grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, homem ou mulher. Paulo aqui está falando que diante de Deus e no olhar do Espírito, e esses que se movem do Espírito, e esses que praticam essa religião porque foram encontrados por Deus, eles não classificam mais as pessoas por classe, gênero, raça ou qualquer distintivo que a gente atribuiu nos tempos modernos. Saber demais ou saber pouco, morar no bairro nobre, morar no bairro pobre,
Cara, não se classifica a gente por atribuições daquilo que os nossos olhos veem e daquilo que o mundo diz pra gente que tá certo ou que tá errado, ou que é sucesso ou que não é. Mas encontram-se todos na mesma família, todos em amor, todos em fraternidade, porque esse é o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é que a gente entenda que a nossa religião ela é praticada certo quando a gente está num estado constante de acolhimento. Porque esse é Jesus, a representação e a figura e a encarnação de Deus, que acolhe, que habita em nosso mundo para que nós possamos habitar no mundo dele. Que participa das nossas dores para que nós entendamos aonde que ele vê dor de verdade e para que a gente se compadeça dos outros da maneira como ele se compadece e para que seja ativado em nós, através do seu espírito, a praxis de vida do evangelho, que é essa, que caminha em amor, que caminha em entrega. Então essa é a real. Deus nos levou para o mundo dele e hoje a gente habita no mundo dele. E no mundo dele somos uma só família. Somos um só corpo. Eu enxergo os outros, inclusive aqueles que não professam da minha fé, e eu olho no rosto de cada ser humano e vejo um irmão e uma irmã. E vejo alguém que deve ser tratado com respeito, com carinho. Eu olho no rosto das pessoas e vejo uma história. E essa é a ideia de Jesus. Porque quando Jesus chega para aquela mulher samaritana lá no poço, é interessante que ele chega ali perto do meio-dia. E por ser perto do meio-dia, as pessoas não iam pegar água meio-dia. Quem é que pega água meio-dia? Tá um calor do caramba no meio do deserto. As pessoas iam pegar água às 6 horas da manhã, ou quando tava bem cedinho para pegar aquela água fresca do orvalho e tudo mais. Mas aquela mulher, ela tá numa situação de rejeição dentro até mesmo da própria terra dela. E aí Jesus, um homem judeu, Jesus está cruzando a fronteira de inimizade que é construída quando a religião se organiza no desejo de poder. E eu tô vendo essa religião se organizar no nosso tempo. E novamente, parece que tipo assim, Jesus veio e quebrou essa parada de querer poder e querer domínio, e a gente tá voltando. E não é sobre isso que é o evangelho. O evangelho, ele é muito mais criar ponte onde tem uma trincheira, do que criar muro, criar trincheira e fazer guerra e dizer que o diferente de mim é outro e não merece lugar na mesa e eu tô salvo, e aí eu sempre olho para os outros de cima para baixo como se eu fosse superior, porque de alguma forma eu passei mais tempo com Deus, ou sei lá o que a gente atribui as nossas a mérito, né? Então, Jesus está fazendo isso aqui nesse texto. Ele está mostrando que o estrangeiro para o judeu naquele momento ali é parte deles também, porque a gente encontra esse Jesus que transpõe a barreira do gênero, que transpõe a barreira da religião, do dogma, da doutrina, e que se encontra com essa mulher porque ela é sua irmã e revela para ela que o tempo chegou onde a discussão de aonde se adora não é mais tão relevante, mas sim como se adora. E se adora em espírito e verdade. E ele é quem sopra sobre nós o seu próprio espírito, para que a gente viva essa vida leve e liberta, para que nos tornemos de fato pontos de dignificação humana. E é isso, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha chegado bem até você e possa somar na sua trajetória. Valeu, é nóis.